Olá para todos, sou a professora Darilane e hoje vamos estudar a ciência, ou melhor, os materiais. Como a descoberta dos materiais e o seu desenvolvimento foi importante para o avanço da humanidade. Então vamos lá? Unidade temática de hoje vai ser matéria e energia e nosso objetivo de conhecimento, propriedade física dos materiais, os metais e a história da humanidade. Primeiramente, os metais e a história da humanidade. A idade dos metais corresponde ao último período da pré-história, quando os primeiros humanos descobriram os metais e começaram a utilizá-los no seu cotidiano. Com o desenvolvimento da utilização dos metais, foi possível o surgimento das primeiras cidades, juntamente com o desenvolvimento da agricultura e, consequentemente, da população. Quando houve a descoberta dos metais, das suas propriedades físicas dos materiais, propôs que a humanidade avançasse. Por quê? Eles começaram a descobrir que cada metal vai ter uma dureza, uma probabilidade, uma resistência para cada determinada função que eles querem propor. Um exemplo, que eu vou falar mais na frente, mas vamos citar ele agora. Antigamente, as casas eram construídas de quê? De palha e de barro. Chuvas, erosão do tempo, destruía essas casas mais facilmente. Daí trouxe o tempo, o avanço, a descoberta do tijolo, do cimento, do aço, para a construção de prédios e de edifícios mais fortes. Propôs que a humanidade conseguisse se estabelecer por um maior período de tempo em uma determinada área e que essas casas, residências, tivessem uma durabilidade. Se você fazer a comparação de uma durabilidade de uma casa de barro para a durabilidade de uma casa de metal, de concreto, a gente vai observar que a de concreto tem uma durabilidade bem maior do que a de palha. Assim também foi a agricultura. Quando eles se propuseram, quando eles desenvolveram métodos de agricultura, como máquinas para facilitar o plantio, a irrigação, a colheita, houve sim um desenvolvimento da humanidade e assim eles puderam, como posso dizer, citar melhor para vocês, puderam se estabelecer e desenvolver todo o nosso conceito de sociedade. Então vamos lá? Propriedade física dos materiais. As propriedades físicas são propriedades específicas de determinada matéria, foi o que eu citei anteriormente. E matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Os materiais usados nas atividades humanas podem ter diferentes origens. Quando estão disponíveis na natureza, são chamados de materiais naturais. O que são materiais naturais? São aqueles materiais que não houve ação humana para sua modificação. A areia, o barro, é um material natural. Os seres humanos são capazes de produzir recursos que não são encontrados na natureza. São materiais artificiais, como o plástico. A gente encontra o plástico na natureza? Não. Para a existência do plástico, é necessário que o ser humano ele prepare sua composição química para podermos ter o plástico. Por isso que o plástico, como posso citar melhor para vocês. O vidro foi descoberto há muito mais tempo do que o plástico. O plástico tem uma descoberta mais recentemente. Cada material apresenta características próprias, algumas dos quais são chamadas de propriedades físicas. Essas propriedades nos ajudam a reconhecer e diferenciar os materiais. Assim podemos decidir qual deles é melhor para cada atividade que deseja desenvolver. Os materiais podem apresentar as propriedades físicas de densidade, elasticidade, resistência, dureza, magnetismo, condutibilidade térmica, condutibilidade elétrica e condutibilidade térmica. Vamos agora conhecer o conceito de densidade. Densidade é a relação existente entre a massa e o volume de um material a uma dada pressão e temperatura. O conceito de densidade é muito importante no cotidiano, pois a partir desse conceito conseguimos
identificar adulterações em determinados produtos, tais como leite, etanol e gasolina. A densidade desses produtos são diferentes, então quando vai haver alteração, o conceito de mistura não vai se concretizar como deve ser. Vamos lá. A densidade também é muito utilizada para determinar se um objeto flutuará ou não, pois corpos de menor densidade flutuam sobre outros de maior densidade. Para a gente entender um pouquinho o conceito de densidade. As descobertas, o avanço só citar a melhor palavra para vocês. Avanço nas navegações marítimas. Antigamente, no tempo, bem tempo antes de Cristo, eles não tinham o conceito de densidade, o que afunda e o que boia. Quando esse conceito começou a surgir, quando começou a avançar, eles começaram a perceber, eita, tal madeira, ela não vai afundar quando eu coloco ela na água. Então, aquela madeira vai servir para a construção de barco e para navegar. A partir da navegação, houve-se a descoberta de vários países, de várias populações. E aí houve o quê? E aí houve o avanço da humanidade. Agora a gente começou a entender como foi importante essas descobertas. Vamos continuar. Vocês podem perceber que aí no copo existe o óleo e a água. O óleo e a água possuem densidades diferentes. Não sei se vocês já escutaram sobre esse termo, que o óleo e a água não se misturam. Agora vamos entender o porquê? Após misturarmos o óleo e a água, conseguimos visualizar que o óleo boia sobre a água. Agora o porquê? Vamos ver. O óleo e a água não se misturam. Isso porque as unidades que constituem as substâncias que formam cada um dos líquidos são mais fortes do que a interação que haverá na mistura. Então, eles têm densidades diferentes. Por isso, a mistura não ocorre. Além disso, a água é mais densa do que o óleo. Mesmo visualmente, se eu perguntasse para vocês o que é mais denso, o óleo ou a água, o que vai afundar, o que vai aboiar, vocês vão dizer, eita, o óleo vai afundar, pois a densidade do óleo é maior. Não, a água é mais densa do que o óleo, mesmo que ela não possua a mesma textura. Além disso, a água é mais densa do que o óleo, que logo ocupa seu lugar acima da água. Então, resumindo, o que é mais leve vai boiar e o que é mais denso vai afundar. A alteração do estado físico do material também modifica a densidade. Vocês podem ver aí na figura, ou como a gente observa em casa. O gelo e a água são compostos do mesmo material. Porém, a água líquida, né? São compostos do mesmo material. Porém, a partir do estado físico da matéria, que o gelo se encontra solidificado, ele vai boiar em contato com a água no estado líquido. E isso pode ser facilmente observado pela adição de alguns cubos de gelo em um copo com água. Nesse caso, a água está no estado sólido, que é o gelo, e é menos densa que a água no estado líquido. A outra imagem que vocês estão vendo, a balança, ela possui 1 kg, mas de um lado é 1 kg de algodão, no outro lado é um volume de 1 kg. A bola de um ferro de 1 kg. A densidade, o que ocupa mais espaço é o quê? É o algodão. Para a gente chegar no quilo de algodão, vamos precisar de um maior espaço do que a barra de ferro de 1 kg. Então, assim podemos dizer que o ferro é mais denso que o algodão, já que, para obtermos o mesmo valor, a densidade de ocupação de lugar do ferro vai ser menor do que a de algodão. Vamos agora compreender essa imagem. Estamos vendo aí que temos 3 recipientes. O primeiro está boiando, o segundo está intermediário e o terceiro afundou. Agora vamos saber o porquê. Os objetos que flutuam na água são menos densos que o líquido, então a densidade dele é menor. Já os objetos intermediários significa que eles têm a mesma densidade. Aí é um cubo de madeira, ele tem a mesma densidade que a água.
mas pode ser um líquido que eles vão se misturar perfeitamente, porque eles têm a mesma densidade. E o que afunda significa que a densidade deles é maior que a água. Agora vamos compreender o conceito de resistência ou tenacidade, que ambos nomes significam a mesma coisa. Vamos lá? Um objeto feito de material resistente é mais difícil de ser quebrado quando submetido a um impacto, como a queda ou um martelo. Para a gente tentar compreender melhor isso, se eu pegar um copo, vamos supor, um copo de vidro e um copo de plástico, se ambos caírem no chão, qual que vai quebrar? Vai ser o de vidro, já o de plástico não. Então, tenacidade é isso, a gente vai ter um material, usar um material adequado para aquela função desejada. E aquela função, como eu posso dizer, eu posso substituir por outro material? Sim. Porém, esse material não vai ter a durabilidade nem a resistência adequada. O aço é um material resistente, por isso é usado como parte da estrutura da construção. Ao se produzir um produto, é necessário analisar se a resistência daquele material é satisfatória para a nossa necessidade. Como vocês podem ver aí, eu coloquei os exemplos da casa. É só a gente pensar na história dos 3 porquinhos. Cada porquinho fez uma casa de um material diferente. Um fez de palha, o outro fez de barro e o outro fez de concreto. Depois que o lobo foi lá na casa de palha, na casa de barro, ele conseguiu derrubar, porque a tenacidade, a resistência deles é diferente da concreto. Então, para residência hoje em dia, é mais usado o concreto e o aço, para ter a resistência e a tenacidade suficiente. Agora vamos entender o conceito de elasticidade. Justamente é você pegar, puxar e ele voltar para a sua composição, sua forma original. Os materiais elásticos podem ser deformados e voltar à forma original. Quando a gente pega, né? Puxa, estica, ele volta. Quando a força causadora da deformação para de atuar. A borracha é um exemplo de material elástico. Ao puxar um elástico para papel, ele estira. Ao soltá-lo, ele volta à sua forma original. A gente vê isso no nosso cotidiano. A gente pode ver esse conceito no desenvolvimento de aparelhos, que precisa se dar mola para que aquele aparelho atua para a sua determinada função, como desejamos. E se essa mola quebrar, é porque sua elasticidade acabou. Vamos agora entender o conceito de dureza. Vocês podem ver aí que eu botei um diamante. Agora vamos entender o porquê o diamante está aí. Quanto maior é a dureza de um material, mais difícil é riscar sua superfície. O grafite é um material mole que pode ser usado para escrever. Grafite é a ponta do lápis que usamos. A substância mais dura que se conhece é o diamante, usado para cortar e riscar materiais como vidro. O diamante é a substância mais dura que temos hoje no nosso conhecimento. Ele é usado para riscar vidros. O quadro é mais duro que o giz, pois ele risca o giz que é desgastado. Agora vamos entender o conceito de magnetismo. Os materiais que são atraídos por um ímã são chamados de materiais magnéticos. Os ímãs apresentam um polo positivo e outro negativo. É isso que configura a sua força de atração, caracterizado pelas forças dipolo. Os ímãs são objetos feitos de material magnético que atraem algum tipo de metal, como ferro ou liga metálica. Como vocês podem ver aí na imagem, as moedas são atraídas pelos ímãs, porque elas são compostos de metais. Agora vamos entendendo os conceitos que usamos mais que tudo, né? Que é a condutibilidade elétrica. Esse conceito nos propôs a termos a energia nas nossas casas. A partir que esse conceito foi desenvolvido,
eles conseguiram os métodos de solução para a geração de energia, não só a sua geração. É aquele negocinho, eita, a energia é fabricada, produzida em usinas hidrelétricas. Dali da usina, elas são transportadas até as nossas residências. É pela condutibilidade elétrica. É a propriedade que caracteriza a facilidade que os materiais possuem de transportar carga elétrica. Quando um determinado material conduz eletricidade com facilidade, ele é denominado condutor. Caso ele não conduza eletricidade, ele é chamado de isolante. A gente vê muito esse termo isolante nas fitas isolantes. Justamente, elas são utilizadas para envelopar algum cabo de energia, para que não ocorra acidentes. O cobre é um bom condutor elétrico e por isso é muito usado na fabricação de fios da rede elétrica. O plástico é usado para encapar os fios, é um material isolante que permite o manuseio desses fios com segurança. Então, aqueles fiozinhos que transportam a energia das usinas hidrelétricas até as nossas residências, eles são feitos de cobre para facilitar esses transportes e eles são encapados de plásticos ou isolantes, fitas isolantes, para que não ocorra acidentes. E temos nosso último conceito, que é condutibilidade térmica. Como vocês podem ver aí na imagem, a panela indica a capacidade dos materiais de conduzir energia térmica, ou seja, calor. Os materiais que não conduzem bem a energia térmica são chamados de isolantes térmicos. O alumínio é um bom condutor térmico, por isso é muito usado na fabricação de panelas, permitindo que a energia térmica do fogão passe de forma eficiente para o alimento. Então, se você também pegar alguma barra de alumínio, colocar ela num lugar mais frio, vamos supor, na sua casa, você ligar o ar-condicionado e colocar uma barra elétrica lá. Ao tocar nele, você também vai perceber que ele está bastante frio, porque ele está absorvendo aquela frieza que existe no lugar. E se, ao aquecer a panela, ela é um bom condutor térmico, porque ela vai gerar calor suficiente para cozinhar a comida. Professor, eu posso cozinhar comida com outro tipo de panela que não seja com a condutibilidade térmica? Pode. É ideal? Não. Imagina, a gente for aquecer um material que não é feito para este tipo. Imagina a quantidade de tempo que vai ser necessário, a quantidade de gás que vamos gastar. Então, as panelas que utilizamos para cozinhar são feitas de ferro, que é um bom condutor térmico, que é um material que absorve melhor o calor recebido pela chama do fogão. Já o cabo da mesma panela é feito de madeira, que é um bom isolante térmico e não se aquece da mesma forma que a panela. Justamente, a gente pode ver muito isso nas panelas que usamos em casa. A parte que fica no fogo vai aquecer, já o cabo que a gente vai pegar, ele não vai estar aquecido. Mas existem algumas panelas que são feitas totalmente de alumínio, de ferro. Por isso que a necessidade da gente pegar elas com um pano para não aquecermos nossa mão, para a gente não se queimar. Então, chegou aquele momento que vocês vão pegar seu caderninho, vão copiar a atividade e vão fazer. A gente acabou agora de ver os materiais, as suas propriedades físicas, o avanço para a nossa humanidade, para a nossa sociedade. Vejam, a partir do momento que eles conseguiram compreender o conceito de densidade, conseguiu produzir barcos e houve as navegações, que a partir das navegações houve a exploração do mundo. A partir do momento que eles compreenderam o conceito de condutibilidade elétrica, conseguiram produzir e transportar essa energia até as nossas residências. Imagine se isso não tivesse existido, como ia ser a vida hoje. E isso está em tudo que a gente utiliza, tá? Desde o transporte que utilizamos, que ele é feito de material adequado, que ele tem a capacidade térmica, motor, tudo isso, até os nossos conceitos de roupa, de vestimento, de sapato, de tudo. O material usado é adequado para aquela função que desejamos produzir. Então, pegue seu caderno e vamos lá, que agora é sua vez.
Primeiro, o que são materiais naturais e artificiais? Tá lá no começo da aula, só vocês relembrar. Cite 3 exemplos de cada. Segundo, na imagem, qual das propriedades físicas dos materiais encontramos no brinquedo utilizado pelo menino? Tá super fácil essas perguntas, vocês vão fazer no instante. Terceiro, Helena estava preparando uma sopa. Ao mexê-la, deixou a colher de alumínio dentro da panela. Após alguns minutos, foi pegar a colher e acabou se queimando. Letra A, porque a colher estava quente. Letra B, a colher ter esquentado enquanto foi deixada dentro da panela demonstra que ela apresenta. Daí vocês vão marcar um X na opção correta. Boa condutibilidade térmica, baixa condutibilidade térmica, ineficiência térmica ou boa condutibilidade elétrica. Essa também está muito fácil para vocês. Acabei de usar vários exemplos para esta pergunta. Então, quero agradecer por vocês terem assistido essa aula. Espero muito que vocês estudem, revejam os assuntos anteriores, lembrando que sempre há continuidade. O assunto anterior vai estar correlacionado a esse e assim por diante. Se vocês tiverem dúvida, pergunta aos seus professores e pesquisem, tá certo? Se cuidem. Tchau, tchau. Até a próxima aula.